Olá, eu me chamo Leandro Togali e nós estamos aqui na Job Conte. Durante 2 anos nós lutamos, fazendo tudo aquilo que os italianos estavam exigindo de nós, a comune local. Mesmo assim, eles negaram o nosso pedido, mesmo tudo sendo legítimo e correto. Tivemos que voltar para o Brasil em 2024 para fazer novamente toda a documentação, pois iríamos tentar novamente, porque é um direito nosso. Porém, veio um decreto e aí tudo mudou. Foi aí que nós conhecemos a Job Conte. Aí sim, tudo também mudou para nós. Apesar de um cenário contrário, porém para nós se tornou um cenário favorável. Agora estamos vendo as coisas acontecerem. Por isso, eu fiz questão de fazer esse vídeo e agradecer, porque vocês da equipe de Job Conte estão curando o nosso coração, que foi ferido por uma assessoria mentirosa que estava fazendo esse processo conosco lá na Itália. Mas agora tudo mudou e eu vim aqui fazer esse depoimento. Então eu quero te agradecer, toda a equipe de Job Conte, por essa experiência de cura na minha vida, da minha família, rumo à nossa cidadania italiana.